Oi meus amores, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Larinha Paris e no vídeo de hoje eu vou te ensinar 5 erros que você não deve cometer ao organizar uma viagem aqui para a Cidade Luz. Paris é uma cidade muito grande, mas existem erros que você como turista pode evitar ao programar a sua viagem para cá. Número 1. Conheça a cidade. O código postal de Paris é feito por 75.000 e a cidade é dividida por 20 bairros, que são divididos numericamente e com nome. Por exemplo, 75001 é o primeiro bairro, 75002 é o segundo bairro. Esses bairros têm o nome de arrondissement, ou seja, primeiro arrondissement, segundo arrondissement, terceiro arrondissement, até o número 20. Eles não ficam necessariamente colados um do lado do outro. A ordem não é numérica, é por espaço. Você pode dar uma pesquisada aqui nessa foto de como funciona os bairros de Paris e os nomes, e através disso você vai se localizar para onde você quer ir e quais os roteiros que você tem que montar para facilitar o seu tempo de viagem aqui. O erro número 2, não ter um roteiro. Numa cidade com tantos pontos turísticos, é imprescindível que você tenha um roteiro, porque isso vai te evitar chegar nos lugares e não conseguir entrar. O ideal é que você reserve pelo menos uma semana para conhecer a cidade, chegando aqui na segunda-feira e ficando até o domingo. Dessa forma, você entra antes nos sites da internet dos pontos turísticos que você deseja visitar, já compra o seu bilhete com antecedência e já deixa reservado os dias que você vai, deixando sempre um espaço bom, porque isso pode atrasar devido ao transporte ou cansaço, alguma coisa assim. E dessa forma você deixa tudo cronometrado para economizar tempo e dinheiro. O erro número 3, não aproveitar o transporte público. Paris tem 14 linhas de metrô em 5 zonas. Essas 14 linhas funcionam das 5h30 da manhã durante a semana até a meia-noite e meia, e nos finais de semana, sexta, sábado e domingo, das 5h30 da manhã até a 1h30. Você pode comprar o Passe Navigo, que é essa carta azulzinha aqui que a gente usa, semanal, por R$ 22,80. Com esse passe, você pode andar em toda a região de Paris e também na região metropolitana. No caso, se você quer ir para Disney, essa também funciona. Outra dica para quem não quer andar no metrô, pode usar a bicicleta. Eu já ensinei para vocês como pega uma bicicleta ou um patinete aqui, nesse outro vídeo. Então, essa é a forma melhor de se locomover dentro da cidade e também economizando sempre, é claro. Erro de número 4, se encantar com a cidade e não fazer atenção nas suas coisas. Embora Paris seja linda, 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 nós temos sempre que estar atentos com as nossas coisas. Celular no metrô, sempre dentro da bolsa. Sua bolsa sempre fechada aqui na sua frente. Existem pessoas que se aproximam de você e tentam pegar as coisas que estão dentro da sua bolsa sem que você perceba. Inclusive, quando você está dentro do metrô, sempre tem uma voz que vai te fazer um avertimento em várias línguas dizendo que tem pessoas pickpocket dentro do trem. Pickpocket é o mesmo significado de bate-carteira. Então faça atenção para que você não perca suas coisas e nem os seus documentos. Se você não se sentir à vontade de sair por aí com o seu passaporte, você pode tirar uma foto no seu telefone da data que você entrou aqui e daquela parte que tem a sua foto com todos os seus dados e andar com ele com você. Dessa forma, o seu passaporte pode ficar na casa que você tá ou no hotel, e caso você perca, você não vai ter que passar pela burocracia que é ir até o consulado para fazer outro documento. E olha que aqui isso é muito burocrático, então é uma coisa que você tem que evitar. Dinheiro. Caso você não queira andar com dinheiro líquido, você pode utilizar algum cartão pré-pago com a moeda já euro que você pode comprar aí no seu país, ou até mesmo aqui quando você chega numa casa de câmbio. Se você for andar com dinheiro, eu te aconselho a ter uma doleira, que é aquela pochete que a gente coloca na cintura por dentro da nossa roupa. Dessa forma, mesmo se alguém conseguir abrir a sua bolsa, não vai conseguir levar o seu dinheiro que tá ali. Erro de número 5.
Visitar somente os pontos turísticos. Paris tem várias coisas que você pode fazer de graça e que vai te trazer uma experiência tão única quanto os lugares lindos que todo mundo vê. Uma coisa que não custa nada e vai te trazer uma experiência memorável é passar a tarde no Jardim de Luxemburgo. É um lugar muito lindo, cheio de verde, com construções antigas do lado, diversas estátuas, um monte de fontana que vai te trazer a experiência de como foi a vida nos séculos passados. Você pode passar uma tarde lá ou lendo um livro, ou pensando nos seus próximos destinos, ou também ligando em vídeo para alguém da sua família, mostrar a paisagem, que é a coisa mais linda e não custa nada. A segunda dica que você não pode deixar de fazer aqui é comprar um vinho e assistir o pôr do sol na beira do Rio Sena. Você pode sentar ali com o vinho e esperar esse espetáculo lindo que o sol faz todo dia ao entardecer. Se você me segue no Instagram, você já viu eu postar por lá com certeza um pôr do sol. Uma outra coisa importante é se organizar na época que você quer vir para cá. Os meses mais cheios de turista e mais caro para acomodação é julho e agosto, porque é quando os franceses estão de férias, o ano letivo das crianças acabaram e a cidade fica cheia de turista. E aqui não vai nenhum erro, mas como vocês já estão acostumados, um bônus. Na frente da torre existe uma barraquinha de crepe de Nutella que custa 4 euros e é uma delícia. Você pode aproveitar para comer o dia que você for na torre para ver ela brilhar durante a noite. Ela normalmente acende quando se faz noite, às 7 horas da manhã, e a cada 1 hora ela pisca por 5 minutos, até a 1 da manhã. Você pode aproveitar para ver a torre brilhar e saborear esse crepe de Nutella maravilhoso por 4 euros, que fica bem aqui em cima na Praça do Trocadeiro, na frente da torre. Olha só que coisa linda! Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui ideias do que vocês querem ver no canal. Comenta aqui se tem alguma dica que eu deixei de dar ou algum erro que eu deixei de apontar. Me segue lá no Instagram e se inscreve no canal, por favor. Eu tô começando no YouTube e tô rumo a 1000 inscritos. Então, se você se inscrever, você vai estar me ajudando e dessa forma eu vou saber que vocês estão gostando do meu conteúdo. Deixe um joinha pro YouTube indicar o meu vídeo para outras pessoas. Se inscreve, assiste os outros vídeos que já estão por aqui e um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!